Olá, meu aluno, e essa aula vai ser sobre entrevista de emprego, para você aprender e muito, e depois colocar em prática. Como se comportar em uma entrevista de emprego? Na busca pelo emprego, causar uma boa primeira impressão no entrevistador poderá permitir que você esteja um passo à frente dos outros candidatos. As entrevistas de emprego são a primeira oportunidade que você tem de demonstrar suas competências transversais, que, de forma resumida, são incluídas no seu currículo. Os recrutadores prestarão atenção em seu comportamento como um todo. Essa dica é boa. E não apenas em suas respostas. Por isso, é fundamental que você planeje a entrevista com antecedência, além de saber como agir durante sua realização e como se preparar para os feedbacks que receber após o seu término. Vamos lá e bons estudos! A primeira coisa que você deve ter em uma entrevista de emprego e deve fazer é a pontualidade. Chegar na hora certa. É básico, mas não custa reforçar. Programar-se para chegar no horário combinado para a entrevista é fundamental. E assim que você chegar na localidade da entrevista, você vai esperar, seja na recepção ou na sala onde acontecerá a entrevista. Não precisa parecer um robô. Sente-se assim, confortavelmente, mas sem exageros. O corpo fala e nessa hora você quer demonstrar interesse e energia. Fique bem acomodado e confortável, sem parecer que está jogado no sofá da sua casa. E por mais que a ansiedade com a entrevista seja grande, fique atento. Fique sentado ou sentada. Andar de um lado para o outro, bater o papo ou roer as unhas são atitudes que não vão ajudar em nada, além de demonstrarem pouco controle emocional. Outra dica importante é que você tem que ter um discurso coerente. Por não saberem como se comportar em uma entrevista de emprego, é bastante comum que os candidatos fiquem nervosos nesse momento. Essa ansiedade prejudica a comunicação e pode fazer você se atrapalhar com as suas próprias palavras. É importante manter a calma durante a conversa. Por isso, é válido pensar em alguns argumentos que você pode utilizar para responder às perguntas. Essa é uma forma de internalizar a mensagem que deseja passar e manter a coerência do seu discurso. Os motivos pelos quais você se candidatou à vaga precisam estar claros, bem como seus objetivos pessoais e também profissionais, o modo como pretende contribuir com a empresa e entre outros detalhes. Tenha tudo isso em mente para ser coerente diante do entrevistador. Não minta, porque mentira tem perna curta. Não se preocupe, porque mesmo que você não alcance um desempenho impecável durante o processo seletivo, isso não desqualifica você para uma vaga. Na verdade, erros e acertos na entrevista de emprego demonstram sua autenticidade, sem prejudicar suas chances. Mas existe um comportamento que não deve ser adotado de modo algum, que é a mentira. O modo como vai compor e divulgar suas informações não é o problema. Você pode e até mesmo deve utilizar recursos mais práticos e modernos para conseguir um emprego, como fazer currículo pelo celular e divulgá-lo na internet, pois isso não reduz suas chances. O importante é que aquilo que você colocou no documento, no currículo, seja verdadeiro, ou digamos, tem que ser verdade.
não pode mentir. E não pode, em nenhum momento, mentir, tanto no currículo como também na entrevista, pois quando a gente vai em uma entrevista é porque essa pessoa, aquela empresa, o pessoal da parte de seleção recebeu o currículo. Então, em cima do currículo, eles vão fazer a entrevista. E assim, o aluno me perguntou, mas professor, mas quais são as perguntas, né? O que o recrutador vai perguntar? Primeiramente, só para você entender, o recrutador ele vai fazer pergunta conforme o currículo. Ele vai analisar o currículo e fazer a pergunta em cima do currículo. É claro que vai fazer algumas perguntas pessoais, como hobby também, e na parte profissional. Só que na parte profissional, você colocou no currículo. Assim, a empresa que você trabalhou, ele vai fazer perguntas tanto na parte pessoal como profissional. Na parte do currículo, tem qualificações pessoais e você pode estar falando isso, né, complementando. Ele pode até perguntar um hobby para você e você vai falar o seu hobby, o que você gosta de fazer. Também pode acontecer na parte profissional. Assim, as perguntas da entrevista são conforme o currículo. Então estude o seu currículo, analise o seu currículo para ver se ele está bom. Preste atenção à linguagem corporal. O comportamento na entrevista de emprego também envolve a linguagem corporal. Saiba que os recrutadores são treinados para analisá-la, bem como o tom de voz do candidato, e esses aspectos falam bastante a respeito do perfil e da sinceridade de uma pessoa. Ficar de braços cruzados enquanto conversa, por exemplo, pode demonstrar medo ou desinteresse. Mexer constantemente as mãos ou ficar manuseando um objeto, como por exemplo uma caneta, um clipe, é uma demonstração de ansiedade e, consequentemente, vai demonstrar insegurança. Por isso, é importante ter atenção com a postura e o contato com o entrevistador. Assim que entrar na sala, cumprimente-o com cordialidade, com educação, respeito e simpatia. Ao se sentar, mantenha uma postura ereta e evite cruzar os braços. Faça contato visual e preste muita atenção em tudo que o recrutador está dizendo. Porém, tenha cuidado para não parecer exagerado e totalmente artificial. Haja com naturalidade. Vista-se de acordo com a sua área de atuação. Embora sejam divulgadas muitas dicas de como ir para a entrevista de emprego, as dúvidas sobre a vestimenta adequada ainda são comuns. Os erros em relação a ela também acontecem com frequência, uma vez que o ideal é o candidato se vestir de acordo com a sua área de atuação. Vamos analisar. Tem que ser apresentável. Tem que ir apresentável. Os erros em relação a ela também acontecem com frequência, uma vez que o ideal é o candidato se vestir de acordo com a sua área de atuação. Alguém que esteja pretendendo uma vaga em linha de produção, como por exemplo, não precisa comparecer à entrevista vestido com terno e gravata. Já quem pretende um cargo administrativo deve adotar um visual mais executivo e formal. Em uma agência de publicidade, o visual desejado é muito bem aceito. Portanto, considere a área e o cargo que você pretende ocupar, além do perfil da empresa. Em caso de dúvida, tanto homens como mulheres podem adotar um visual com peças clássicas e tons neutros, evitando excessos
como peças muito justas, reveladoras ou esportivas, como bermudas. Apresente uma boa imagem nas mídias sociais. Isso aqui é importante. Hoje, como a tecnologia ela evoluiu muito, tem que prestar muita atenção com o que a gente posta, principalmente aí, né, com o uso da internet. As redes sociais são fontes de informação também para os recrutadores das empresas. Então você precisa ter cuidado com a imagem que cultiva nessas plataformas. Postura, postagens, teor das publicações e linguagem utilizada podem ser avaliados, uma vez que revelam bastante o seu perfil. A consulta às redes sociais pode acontecer tanto antes da entrevista, para buscar pessoas qualificadas, como depois dessa etapa. Assim, é fundamental que haja coerência entre a imagem que você demonstrou enquanto estava sendo entrevistado, aquela que divulga nas redes sociais. Além de saber como se comporta em uma entrevista de emprego, para que você aumente suas chances de ser contratado, é importante buscar oportunidades no lugar certo. Então, tenha muita atenção, preste muita atenção na sua imagem em redes sociais. Assim, você, na entrevista de emprego, você fala que, no caso, não sai, tá? Digamos que você, durante a semana, não vai para a festa. Você fala isso na entrevista. Só que nas redes sociais fala ao contrário. Principalmente, assim, lá nas redes sociais está falando que você foi na balada no domingo, foi na festa, amanheceu o dia. Aí você fala que é social, que não faz isso. Só que na rede social está mostrando outra coisa. Então, ele vai correlacionar, vai juntar o seu perfil da entrevista com as redes sociais. Por isso, devemos prestar bastante atenção nessa informação. Prepare perguntas inteligentes. Parte do nervosismo gerado por uma entrevista de emprego vem da sensação de ser interrogado. Algumas pessoas têm a impressão de que o entrevistador está buscando qualquer pequeno erro da sua parte para eliminá-las do processo de seleção. No entanto, você não precisa se sentir assim. Na verdade, a entrevista é um momento para que, de um lado, a empresa conheça o candidato e, por outro lado, ele saiba mais a respeito da vaga ofertada. Por isso, você pode surpreender o entrevistador por meio de perguntas inteligentes. E assim, estude um pouco a empresa onde pretende trabalhar. Busque informações sobre sua política, missão, valores e história. Veja seu posicionamento no mercado e outros aspectos que possam gerar material para explorar durante a entrevista. Entretanto, perceba que falamos sobre perguntas inteligentes, não aquelas com respostas óbvias, as quais uma pesquisa na internet responderia. Mostre interesse pela cultura da organização, pelas possibilidades de crescimento, ali e por outros temas que demonstrem proatividade em mais detalhes sobre o trabalho e a empresa. Dicas bônus: chiclete, celular e outras escorregadas. Não ir para a entrevista de qualquer jeito. Encarar a conversa como um momento especial e estar ali por inteiro, de corpo e alma. São algumas das recomendações gerais do especialista em entrevista sobre como se comportar na entrevista de emprego. Desligue o celular e esqueça que ele existe naquele momento. Se tiver um caso muito especial, avise o entrevistador logo de início. Diga, por exemplo: posso pedir um favor?
estou com um problema com meu filho e ele está no hospital e talvez ele precise atender o celular. Tudo bem? Você está sendo sincero. Esqueceu de desligar o celular e ele tocou no meio da entrevista? Não precisa entrar em pânico. Você tem que fazer o quê? Você tem que, no caso, só desligar o celular. Tá? Não precisa ficar com vergonha, ficar nervoso. Peça desculpas, é claro. E haja com naturalidade, como se não tivesse acontecido nada. Só isso que você vai fazer. Não precisa ficar nervoso. Aqui, chiclete é uma coisa que você tem que evitar na hora da entrevista, tá? Ir com chiclete, mascando chiclete. Isso aqui vai mostrar que quem for ali na entrevista realmente não é um profissional. Durante a conversa com o entrevistador, como agir durante a entrevista? Mostrar que está preparado e seguir seu próprio roteiro ou contar com o improviso e pensar no que deve ser respondido somente quando for perguntado? E aqui, durante a conversa, como agir durante a entrevista? E tem que mostrar que está preparado e seguir o seu próprio roteiro ou contar com o improviso e pensar no que deve ser respondido? Ou, digamos, somente quando for perguntado. De acordo com vários especialistas, uma coisa nem outra. O melhor é demonstrar que está aberto e preparado, mas deixe o entrevistador conduzir a conversa e ter flexibilidade para se adaptar. E o jogo de cintura vale também para o estilo da conversa. Você tem que analisar as perguntas, do entrevistador e, claro, pensar no que você vai responder. Isso é ter jogo de cintura. Como eu falei, não tem exatamente um padrão de perguntas. Isso vai depender de cada pessoa ou, digamos, também do seu currículo ou de cada currículo. Se as perguntas se tornarem mais agressivas e desafiadoras, mantenha calma e responda com objetividade. Pode ser que o entrevistador esteja testando como você se comporta sob pressão. E se o entrevistador for para o outro extremo, chamando você pelo apelido, usando gírias e parecendo estar bem à vontade, a dica do especialista, a dica é adaptar-se sem virar amigo íntimo. E evite palavrões, mesmo que o entrevistador os use. Assim, ele pode estar testando você. E uma dica muito importante na hora da entrevista também, assim, copia essa. Não fale mal do seu antigo chefe e nem da sua antiga empresa ou da empresa que você está trabalhando ou do chefe que você tem no momento, se você estiver fazendo entrevista para outra empresa. Mas nunca fale mal. Isso daí não é bom para uma entrevista e realmente pode acabar sendo reprovado. O que dizer na despedida? Lembre que a sua postura está sendo avaliada do começo ao fim e não custa nada ser educado. Despedir-se do entrevistador com o mesmo cuidado do início. Cumprimente firme. Olhe no olho e agradeça pela oportunidade. Procure ser otimista em relação às suas chances. Reforce para si mesmo o seu potencial e a sua qualificação. Acredite em sua capacidade, porque você é capaz. Essa postura ajudará na autoestima e na autoconfiança e permitirá mostrar sua melhor versão durante a entrevista. Seja educado. No início da entrevista, você chegou e falou bom dia, boa tarde, boa noite. E, no caso, na despedida, agradeça pela oportunidade e tenha uma boa tarde, tenha uma boa noite. Assim,
você vai deixar a sua marca como profissional. Segue essas dicas e coloca tudo isso em prática. Forte abraço e eu te vejo o mais breve possível.